Bom dia, bom dia, vamos lá. Amigos notáveis, vamos à segunda parte. Vou colocar aqui o título da nossa live: Negociação Criativa. Oi, Soraya. Criativa, parte 2. Vamos lá. Tcharam. Parte 2. Escrever aqui. E aí já chamo o Rafa. Fixei comentário. Cadê o homem, Jesus? Ó, o Paulo. Juliano. Cadê? Vamos cá. Tcharam. Guardando aqui. Rafael ainda não entrou. Oi, Lauro. Bom dia, Lauro. Ana, Eduardo, Edna, Juliana, Valéria, Elaine, Gabriel. Mas quem está aqui? Suzana, Roger, Marlúcia, Liliane, César, Cristiane, Antônio. Já tem muita gente aqui, ó. Roberta, Priscila, o povo que eu tô vendo aqui subindo aqui a entrada. Danilo, Tânia. Só o doido do Rafael que não entra. Cadê? E ele botou aqui no WhatsApp: vamos entrar? Deixa eu botar aqui, Jesus, só tem doido. Cadê? Vamos ver. Fui lá, botei. Mais o que? Mais uma semana terminando. Essa semana aí tivemos uma alteração legislativa a respeito do contrato de primeiro emprego, vocês viram? E aí nada que valha muito a pena estrategicamente, mas podemos organizar a semana que vem para falar um pouquinho sobre essa outra modalidade, né? A medida provisória. Mas eu tenho para mim que não vai dar muito ibope, não. Vamos ver. Agora eu acho que o Rafael entrou. Cadê? Deixa eu botar. Ah, sim. Entrou. Então, vamos lá aqui a nossa situação de negociação coletiva. E eu mandei pro Rafa, fala dos jabutis, por quê, Jesus? Bom dia! E aí, meu filho, como é que você está? Tudo bem? Melhor agora. Já está no Você tá escritório aí, ou na você sua tá aí casa? toda, você tá aí toda de puar, contraste preto e branco. Ah, muito chique hoje. Maquiada, arrumada. Isso já é no escritório? Não, eu vou trabalhar de casa hoje. Hoje tem duas palestras. Tem o pessoal do Paraná, agora 8 horas. Depois tem aquele congresso solidário. E aí ainda tem reunião com o cliente. Hoje está cheio de coisa, nem está parecendo sexta-feira. E você, Tô- tá com muitas coisas? Não, tô tão assim que você falou de aquele congresso solidário e eu fico pensando, que congresso solidário? Minha vida Você... agora é só o AB esses dias. Ah, Vieram me perguntar sobre a nova lei, né, que aprovou e como é que ficou o texto. Eu falei, gente do céu. Antes eu contava para todo mundo qual que é o texto, antes de todo mundo ler, agora tem que correr para ler para entender. eu comentei, a gente pode fazer até na próxima semana, né? Eu estava comentando, mas eu acho que vai Vamos cair bem esperar que no. sancionar. Vamos esperar sancionar e fazer o TN urgente. Acho que Pois vai é, ser. pode ser. É a verdade, melhor, né? Eu acho até que não vai pegar, não, um negócio meio fraco, mas enfim, vamos aguardar. Ô, Rafa, então vamos continuar. Ô, Rafa, eu te mandei, eu não consigo ver o negócio, eu não tenho maturidade para isso ainda. As perguntas que faltaram na semana passada. Aí eu mandei aí pro seu negócio. Tá, Aí você consegue ver? eu, Eu não consigo. eu, eu demorei um pouquinho
a entrar porque eu estava com um problema de conexão, não sei o que está acontecendo, mas agora eu estou pronto. Vamos, Ah, independente das perguntas, eu tenho as perguntas aqui, vamos continuar e lembrar as pessoas aqui de o que era a nossa live e continuar e dizer que elas podem continuar mandando as perguntas na caixinha aí. certo. Quero dar um bom dia aos notáveis e aos que ainda não são notáveis na comunidade que estão nos acompanhando. São todos muito bem-vindos. E vamos aí falar de direito do trabalho, processo do trabalho, nossa live semanal de prática trabalhista. E hoje a gente continua negociação coletiva criativa. Negociação Isso. criativa pode parecer que é de honorários, né? Mas vamos para negociação coletiva criativa. E lá na semana passada, deixaram uma pergunta que a gente até começou a responder ela, acho que a gente pode retomar por ela, se pode colocar ultratividade de forma expressa na negociação, né? É estabelecer que a ultratividade ela faz parte daquela minuta, que aquelas cláusulas se encerram quando do final da data base, quando passar da data base daquela categoria. E aí eu quero lembrar duas coisas que são muito importantes aqui, Carol. Duas coisas que são muito importantes. Primeiro tema de repercussão, que está com julgamento iniciado, 1046? Isso. É 1046, né? O Minha memória 46 é... você pode negociar, né? E o da outra atividade eu não me lembro qual que é o número. Enfim, eu também não me lembro. O 1046 são os limites da negociação. Mas vamos. 1046 são os limites e é o outro tema que eu não me lembro o nome aí agora, se algum notável lembrar, ele coloca para a gente, que estabelece para nós se a ultratividade ela tem eficácia ou não na negociação coletiva do contrato de trabalho. E lembrando, meus amigos, ultratividade é o quê? As cláusulas negociadas não ultrapassam o limite da negociação coletiva. Mas o que isso significa, né? O que é essa ultratividade? Para todo mundo ficar aqui na mesma página. Eu negocio lá, eu sou um sindicato laboral, a Carol é um sindicato patronal, a gente negocia um auxílio alimentação para a categoria. E aí esse auxílio alimentação de R$ 500 por mês, ele vem 1, 2, 3 anos e chega depois de 3 anos, a categoria não negociou, a categoria deixa de incluir na negociação coletiva ou a categoria deixa de possuir uma negociação coletiva. O que acontece? Os trabalhadores daquela categoria continuam tendo direito ao auxílio alimentação? Segundo a legislação hoje com relação à ultratividade, elas não têm esse direito. E aqui eu não vou entrar, Carol, na CLT, em que fala também que isso não adere ao contrato de trabalho, aquela inclusão individual do auxílio alimentação, que lá está numa outra caixinha, gente. Deixa aquilo lá para lá. Vamos falar de negociação coletiva. E a discussão é, se há ultratividade das normas, isso prorroga-se e você não pode mais retirar esse direito do trabalhador. E se não há, o trabalhador continua tendo direito a esse auxílio. E aí, como a gente tem estabelecido, antes da reforma, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Ok, o Fred está falando que é a DPF 323. Valeu, Fred. Estabeleceu, nós temos uma súmula antes da reforma trabalhista que dizia que há ultratividade. Aí nós temos uma alteração legislativa dizendo que não há. E nós temos dúvida sobre a interpretação disso, tanto que tem um tema de repercussão geral a ser estabelecida. A pergunta que se faz, a pergunta é muito interessante, posso incluir isso de forma expressa numa negociação, que aquelas cláusulas não têm ultratividade? E aí, Carol, para a nossa live, pensando que a nossa live é muito mais que dizer sim, pode, porque sim, pode, gente, a resposta é óbvia, né? Sim, lógico que pode. A pergunta, eu acho que eu quero levar ela para um outro detalhe. Estrategicamente, vale a pena incluir isso de forma expressa na negociação? E a gente não sabe, quem fez a pergunta, se está enxergando sob a ótica patronal ou se está enxergando sob a ótica do trabalhador. Porque isso é estratégia. Se você está sob a ótica do trabalhador,
você incluir de forma expressa que aquelas cláusulas não têm ultratividade, ou você pode até ser mais específico, que todos os direitos ali pactuados se encerram, se suspendem na data base e no limite de validade da norma coletiva, não me parece, em uma primeira vista, interessante do ponto de vista de sindicato do trabalhador essa negociação. Não me parece. Consequentemente, sob o ponto de vista de sindicato patronal, é interessante? Talvez. Talvez. E aí a gente tem que lembrar que a advocacia, principalmente a advocacia coletiva, ela não é receita de bolo. O que você faz numa categoria, você não pode repetir na outra categoria, porque cada categoria ela tem uma situação diferente. Cada categoria ela tem os seus meandros, ela tem os seus detalhes de negociação. Então, assim, regra geral, o sindicato patronal não iria querer a ultratividade por um motivo, porque aquilo ali não faz parte do contrato de trabalho. E pode fortalecer a negociação do ponto de vista patronal a ausência de ultratividade. Por quê? Porque o sindicato laboral tem que negociar tudo aquilo de novo. Porque o raciocínio lógico isso é até o argumento da ultratividade, que você não pode diminuir, reduzir, regredir as conquistas, os direitos sociais adquiridos pelo trabalhador. Então, um ano eu consigo negociar uma cláusula, aquilo passa a fazer parte daquela categoria, no outro eu incluo outra, no outro eu incluo outra, e eu vou tendo um progresso, um avanço social na relação dos trabalhadores daquela categoria. E se eu tiro a ultratividade, todo ano eu tenho que ficar insistindo naquela mesma cláusula. Tá? E aí, sob o ponto de vista do empregador, quando que é que pode não ser interessante? Porque ao mesmo tempo que você fortalece o sindicato patronal na negociação ao retirar a ultratividade, você também fortalece o sindicato dos trabalhadores em um sistema de pressão judicial ou política com relação àquela cláusula, aquelas cláusulas. E aí eu volto no exemplo que eu dei lá no início do auxílio alimentação. Se aquele auxílio alimentação não incorpora o contrato de trabalho, porque não tem ultratividade, e vence... Deixa eu pegar um outro exemplo, sem ser o auxílio alimentação, porque a gente tem um dispositivo expresso lá, depois da reforma, e ele dificulta. Vamos pensar no adicional de assiduidade com natureza indenizatória. Tá certo? Se eu tenho esse adicional de assiduidade, inclusive com natureza indenizatória, e eu tenho expressamente prevista a ausência de ultratividade, e eu tenho uma categoria que normalmente demora a negociar, eu corro um risco muito grande de passar muito tempo da data base e aquele adicional continuar sendo pago pela empresa, que é o que normalmente acontece, e aquilo sim incorporar o contrato de trabalho, além de desnaturar a natureza estabelecida ali de indenização, passando a ser uma natureza salarial. E aí aquele fortalecimento do sindicato patronal se transforma em um fortalecimento do sindicato laboral. Por quê, Carol? Porque o laboral pode virar para o sindicato patronal e falar, meu amigo, agora você depende de mim para validar a natureza indenizatória nesses 3, 4 meses de toda a sua categoria, pagando adicional de assiduidade. E eu não quero colocar a natureza indenizatória dele. E aí, olha a virada de mesa de uma negociação coletiva. Então, a negociação coletiva ela é muito bonita e estrategicamente muito interessante para o exercício da advocacia sobre esses aspectos. Não sei se você já tinha feito uma análise sobre essa visão, mas eu acho que ela vai mudar dependendo da categoria e da estratégia dos negociadores. Eu vou baixar meu ar-condicionado porque eu estou com frio. Agora, o Rafa, não, exatamente, eu tava. E outra coisa que eu tenho pensado em relação a essa situação da cláusula da ultratividade é o seguinte: depois que. Porque o ministro Toffoli pediu vista, mas o julgamento já estava com maioria formada, ou seja, o Supremo vai dizer que não pode haver ultratividade, né? Vai dizer isso, que não pode haver ultratividade, que na verdade
a vigência da norma coletiva vai ter que coincidir com a eficácia da norma coletiva. E isso vai ser um precedente vinculante. Então, eu te pergunto o seguinte: quando isso for um precedente vinculante, quando a gente for lá no tema 1046, ou seja, o que pode ser negociado e o que não pode ser negociado, você acha que tem risco, assim, de, eventualmente, uma cláusula que venha a garantir a ultratividade possa ser anulada, possa ser desconsiderada com base no artigo 104 do Código Civil, ou seja, por impossibilidade do objeto. As partes vão estar capazes, ok, a forma, mas a gente tem o artigo 8º da CLT falando, olha, hoje o meu filtro de judicialização, de intervenção estatal na negociação coletiva, é com base no negócio jurídico, artigo 104 do Código Civil. Bom, e aí quando o Supremo falar assim, olha, não pode ser, uma norma não pode ser ultrativa, será que com isso, eu vou estar falando que se vier a ser ultrativa, se as partes vierem a pactuar isso, isso seria um pacto, digamos, contra a normatividade, porque vai ser um precedente vinculante. E aí, portanto, poderia ser anulado com base no 104. Eu não sei, entendeu? Depois que Eu não li ele... o voto. Tá. Eu não li o voto, mas o raciocínio é válido se ele dizer que a ultratividade ela é inconstitucional por si só, né? Aí o raciocínio é válido. Por outro lado, o que que eu acho? Eu acho assim, o que que eu penso sobre isso e como que eu acredito que isso vai caminhar, Carol? A ultratividade não pode ser imposta, mas por que não negociada? Talvez seja até matéria de AD, se isso não for estabelecido. Você que é super mega fera nos amigos Cury aí do STF, hora que sair você tem que meter um ED lá para falar. E a negociada, vale ou não vale? Pois é, Né? porque isso eu Acho tenho. que Eu não esse sei como é que vai fundamento ser. Deixa eu te falar. olha só, peraí. Tem uma pergunta que fizeram aqui, Ah, né, se vale para o BSF familiar. Gente, quando vocês tiverem a pergunta, coloca na caixinha, por favor. Coloca na caixinha, por favor, que ela fica mais fácil de a gente acompanhar, de a Carol hoje está com um controlar. monte de coração. Vamos fazer um coisa assim para as pessoas marcarem a gente. O Olha Fabiano só, está feliz. perguntaram o que é que eu estou comendo. Isso é tão importante quanto a pergunta jurídica. O que você está comendo? Estou tomando um café na minha caneca super personalizada. Hum. Ih, ai, não tem a minha aqui do que não vai advogados. Agora você me ganhou. Estou comendo o bolo que a Leide fez hoje de manhã. Ela me ofereceu o bolo, eu falei, já tomei café. Ela falou, mas eu acabei de fazer. Vai falar, um bolo que acabou de fazer, Aí está até você meio tem quentinho que. ainda. Minha avó falava que bolo quentinho dava dor de barriga. Não tem problema, não. Também não tem, não. Mas hoje eu nem tomei café, porque vou fazer o jejum intermitente hoje. Quando eu acordei, fui me arrumar, me maquiar, eu falei, caraca, eu tô com a cara redonda, gente. Não sei se eu dormi muito, mas eu tô. Falei assim, não vou comer, não. Aí vou tomar um suco verde depois para poder resolver aqui. Hum. Mas vale para o BSF? Gente, vale para qualquer cláusula. Vale para qualquer cláusula, essa questão da ultratividade. Independente do que vale para É, qualquer cláusula. E aí a Ana pergunta assim, mas e o trabalhador nessa situação? Sofre as percas? Sim, é isso que a gente está falando, é exatamente isso que a gente está falando. E tem um detalhe, Carol, ah, nas negociações que estão fazendo agora. Olha que interessante, olha o tanto que tá. E a gente. Isso é segredo, a gente não pode contar isso para cliente. É ok. como se isso aqui não fosse público. Mas olha, já parou para pensar que tudo que a gente está fazendo em direito coletivo, perdas, né, Soraya? Calma. Que tudo a gente, no direito coletivo que a gente está fazendo, pode mudar completamente a depender do resultado das eleições no ano que vem? Isso é verdade. É. E, de repente, muda o governo,
muda o viés, dá outro colorido para o Senado, outro colorido para a Câmara dos Deputados, e a legislação volta para o estabelecimento do status quo ante, porque a gente ainda está sofrendo amadurecimento jurídico da reforma, né? Mas vamos lá. Olha só, tem outra pergunta aqui. No Sim. contrato de trabalho tem cláusula específica de folguista com indicação dos dias. Ah, esse aqui a gente já respondeu, Carol. Qual? Como é que é? É folguista com um turno ininterrupto de revezamento. Ah, já foi mesmo. É. Já foi. Outra, essa é boa, vou mandar ela para você. Verbas rescisórias parceladas, homologadas no sindicato, e a empresa entra com RJ e para de pagar. Cara, isso é muito foda. É um clássico. É um clássico. A Elzira está perguntando se vale, né? Se vale. E, Elzira, na verdade, não só vale, como é estratégia de muita empresa que está se preparando para a RJ parcelar as verbas rescisórias antes de entrar com a recuperação judicial. Tanto é que em diversas negociações de parcelamento de verbas rescisórias, de dispensa em massa, muitos sindicatos já me puxaram no canto assim e perguntaram: Rafael, tem RJ aqui? Né? Porque, e aí é uma hora que você até fica ali numa situação, porque nem sempre o advogado trabalhista sabe que tem RJ. Não Exatamente. foi por o advogado. A empresa, quando ela está estabelecendo uma recuperação judicial, uma estratégia de recuperação judicial, gente, a coisa ela é tão sigilosa, mas tão sigilosa, que às vezes os demais advogados da empresa que não trabalham com o RJ não estão sabendo da RJ justamente para não vazar. Porque se vazar 3 meses antes do ajuizamento, do processamento de uma RJ, que ela vai entrar em RJ, a empresa quebra. Porque todo mundo para de fazer negócio com ela. Exato. Então, não adianta perguntar. Nem sempre a gente sabe. Exato. É o que cortou para mim. Me deu, acho que entrou uma ligação minha aqui. Fala alguma coisa, tô comendo. Ah, tá. Deixa eu te falar então. Temos uma outra pergunta aqui, olha só. Que reduz o percentual. Como é que é? Ó, José Geraldo, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reduz o percentual das horas extras dos bancários. Como é que é? Que reduz as horas extras dos bancários. Quais os impactos dessa medida? Não, na negociação coletiva, a gente não vai ter impacto disso. A gente vai ter impacto isso no contrato individual não negociado, porque aí vai sofrer. Agora, lembrando que as horas extras, que a jornada em geral, ela pode ser tranquilamente instrumento de negociação coletiva. Não só os intervalos, como a adicional de horas extras, não para menos de 50%, né? Mas acima de 50% o que a gente pode oferecer, questão de banco de horas, de compensação, às vezes compensação 1 para 1, 2 para 1. Então, a jornada, em todos os aspectos, ela pode ser objeto de negociação coletiva, seja do bancário, seja de qualquer outra categoria. Vamos... Agora, quando você falou aí do parcelamento, né, de verba rescisória, sem ser do contexto também... Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, Carol. Tá. Meus queridos notáveis, vamos falar de direito. Deixemos os vieses políticos para um outro momento. A gente pode até abrir uma live para falar de política, mas vamos falar aqui de prática trabalhista, meus queridos notáveis. Continua, Carol. Eu nem estava acompanhando hoje aqui os negócios, porque tá um pouquinho longe aqui, ó. Agora, mas aí você estava falando de parcelamento, né? De verba rescisória. Eu acho, sem a gente desconsiderando aqui um contexto de recuperação judicial ou iminência de falência, qualquer coisa assim, eu acho que é uma boa estratégia, já usei algumas vezes, e já especificamente testemunhei ação
do MPT tentando anular a cláusula, e aí com o litisconsórcio necessário do sindicato, né? E a gente tem essa jurisprudência, me parece que já está bem formatada, porque são poucos os casos, mas bastante assertivas as decisões, no sentido de reconhecimento da plena legitimidade, legalidade, possibilidade jurídica desse tipo de cláusula. Então, eventualmente, né, uma empresa, às vezes nem em grande dificuldade financeira, mas se avizinhando um problema econômico, durante o período da vigência dessa norma coletiva, a gente pensar num parcelamento, já negociei muito parcelamento de verba rescisória a partir de um determinado teto, né? Então, por exemplo, até 10 mil reais o sujeito vai receber, acima de 10 mil reais vai pagar em 3 vezes, acima de 40 mil, 50 mil, e aí cria uma tabela de parcelamento, né, flexibilizando o artigo 477. Eu acho que é uma boa, é uma situação que pode ajudar bastante, às vezes, né, a manutenção da empregabilidade, da sobrevivência da empresa, às vezes não necessariamente com recuperação judicial. Mas, enfim, fala, Rafa, tem mais coisa aí? Não, essas perguntas da última terminaram. Essas perguntas da última terminaram. E aí a gente pode dar continuidade na nossa live de hoje sobre negociação criativa. Existem algumas cláusulas de negociação que muitas vezes a gente esquece da possibilidade jurídica dela. A comissão de conciliação prévia, ela era uma exigência legal, e foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal sob o ponto de vista da inconstitucionalidade de ela ser um pressuposto processual para a gente poder dar seguimento à reclamação trabalhista. Isso. E o que acontece? Espera aí. Desculpa. Eu amo... Fala, então. Não, e o que acontece? Passaram a entender que não podia ter comissão de conciliação prévia. Os sindicatos passaram a entender isso por causa da proibição de compulsoriedade dela. Isso não quer dizer que não possamos ter uma comissão de conciliação prévia. E eu entendo que é inteligente, do ponto de vista da negociação coletiva criativa, nós estabelecermos, sim, uma possibilidade de comissão de conciliação prévia, Carol. Eu gosto da ideia de comissão de conciliação prévia. E se a gente prevê no instrumento coletivo estabelecer e o trabalhador voluntariamente se submete à comissão, o acordo tem validade de eficácia para quitação, para liberação das verbas ali presentes. E tem uma empresa que tem um volume muito grande de demandas e tem interesse em negociar o seu passivo, essa é uma estratégia inteligentíssima, você não acha? Acho. Isso que eu ia falar. Eu amo a comissão de conciliação prévia, porque para constituir a gente tem assim, custo zero, né? É um vasinho de planta e duas pessoas de boa vontade ali, um sujeito com uma formação em área de psicologia, qualquer mediador, assim, pessoa de boa vontade mesmo. Às vezes a gente constituía a comissão de conciliação prévia no âmbito da empresa, desde a reforma, que a gente não tem que levar a homologação de rescisão para os sindicatos, muitas vezes percebo assim, o RH meio carente, meio perdido, inseguro na entrega do TRCT e às vezes responder as perguntas do sujeito que está ali sendo desligado. E são situações, e o cara fica solto aí na rua para ser cooptado, às vezes por um colega mais litigante habitual, aquele estilão assim de antigamente, né, bem portão de cadeia mesmo, que quer judicializar, que não tem diálogo de nada. Então, uma comissão de conciliação prévia, todas as vezes que eu instaurei, assim, o volume de entrada de ações cai vertiginosamente. As pessoas, né, esse momento do desligar é um momento de muita sensibilidade. Eu só fui demitida na minha vida
sei lá, quando que eu já fui demitida? Eu já fui demitida quando eu era estagiária uma vez, que eu não queria. Pô, é dose, né? Tu se sente, sei lá, eu acho que é uma Mandaram rejeição. embora, Carol. Hã? Te mandaram embora. Que loucura essa pessoa que te mandou embora. É, mas já me mandaram embora como estagiária. E aí, mas pô, a gente dá uma sensação de rejeição, uma bosta, né? Você se sente meio rato. Então, assim, você ter alguém ali, né, no âmbito da empresa, para você sanar uma dúvida, às vezes é um negocinho que você não sabe, é uma besteira de uma diferença de terço de férias, uma diferença de banco de horas, e aí o sujeito fica facilmente cooptado por uma litigância a partir do desligamento desnecessária. Às vezes a CCP vai lá e esclarece, às vezes tem a função esclarecedora, a função informativa, a função, às vezes o sujeito quer, para se sentir melhor, quer entender o motivo do desligamento, a gente sabe que é poder potestativo, mas é importante tu ter esse feedback para você, né? Não baixar a sua autoestima profissional, às vezes você quer uma carta de referência, às vezes você quer denunciar um cenário de assédio, então, a CCP, ela está ali para trazer esse acolhimento no momento de desligamento, no curso do contrato de trabalho, com essa função informativa. Então, eu acho muito bacana todas as vezes que instaurei CCP, tive uma resposta muito positiva da relação de trabalho ali subjacente. As em curso, aquelas que estão sendo extintas. Hoje, com a representação dos trabalhadores, a regulamentação do artigo 11 da Constituição, pela reforma trabalhista, eu acho que é um outro viés, é um outro canal de diálogo, né? Então a gente sai um pouco da convenção coletiva, da negociação com o sindicato, para abrir outras frentes de diálogo que são igualmente promissoras. Quando a gente fala de representação de trabalhadores dentro da empresa, né, eu acho que é uma possibilidade, e muitas vezes tem gente que acha que isso vai atritar com o sindicato, acho que tem nada a ver, eu acho que só soma e você tem outras possibilidades de diálogo. Então, assim, CCP, se você consegue colocar isso numa negociação coletiva e baixar essa resistência cultural, porque realmente no início a gente teve a criação das CCPs no final de 2000. A ideia, né, da CCP, do sumaríssimo, era você trazer um pouquinho da moda do processo de fora, que era juizado especial, o JEC, juizado de pequenas causas, que estava bombando no início dos anos 2000, para dentro da Justiça do Trabalho. Só que a Justiça do Trabalho já era simplificada, já era um local para isso. Então, o povo meio que desvirtualizou. As CCPs viraram, né, uma, uma porcaria de uso indevido de símbolos nacionais, né, uma sentada de cadeira para você ali dar uma ameaçada na parte mais fraca, uma série de desvios de finalidade. Isso tudo foi sendo denunciado em ações civis públicas, até que chegou o Supremo e afastou essa confusão. Mas eu acho que em todos os países que a gente tem essa etapa pré-mediação, antes de você litigar, tem sido bem sucedido. Acho que se fosse hoje, até a visão do Supremo seria diferente em relação à constitucionalidade do 625, entende? Porque foi um momento infeliz ali da história, muita gente falando também do retorno do juiz classista, quer dizer, paradas que não tem nada a ver. Então, quando a gente consegue desmistificar isso, e o trabalhador vê ali uma possibilidade de esclarecimento de dúvida, de um diálogo, de uma abertura de um diálogo maior, né? De você realmente ponderar, às vezes, não uma vedação ao acesso à justiça, mas uma regulamentação de um acesso à justiça mais inteligente, com menos risco para ambas as partes, é super positivo. E eu até acho que como etapa obrigatória, eu não gosto muito da ideia, não. Mesmo você achando que o Supremo poderia entender hoje, eu não gosto muito como etapa obrigatória, não. Mas se você tem uma comissão, e aí tem muita gente falando, mas a comissão era usada para homologar acordos das empresas, a comissão isso, a comissão aquilo. O Lauro falou, só a favor desde que... Olha, eu estou sempre presumindo boa fé, gente. A gente não pode se pautar na má fé. Se a gente fosse pautar na má fé, a gente acaba, inclusive, com a homologação de acordo extrajudicial.
que é uma Uhum. ferramenta fantástica, mas que tem gente que usa isso de má fé. Então, assim, inclusive eu acho que tem uma responsabilidade de nós, advogados, nisso também, né? De mostrar para o cliente que não é por aí e etc. Mas olha só, Carol, tem uma pergunta do E Thiago aqui legal. presunção de má-fé é um troço muito selvagem, né? Muito precário, né? Na advocacia, qualquer dos institutos. Eu acho que presumir má-fé, assim, e a justiça do trabalho muitas vezes tem essa lógica, né? Essa lógica histórica. Eu acho isso, assim, em termos de estágio civilizatório, muito lamentável. Agora, Rafa, tem umas perguntinhas aqui. Você quer falar? Peraí, tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal, que eu quero enfrentá-la. Não sei se dá tempo de todas, nós temos 8 minutos só, eu tenho outra reunião 8h30 marcada. Hum. Olha só, acordo coletivo 1236. O sindicato coloca a cláusula de necessidade da empresa fazer assembleia com os funcionários. Pode isso? Qual a necessidade disso? É para prejudicar a empresa que pensa estar acobertada. Gente, primeiro que eu preciso entender, é estranho falar dessa cláusula num acordo coletivo que pressupõe assembleia. Aí o que eu estou achando? Que foi feito um acordo coletivo sem assembleia. E aí o sindicato vincula a assembleia para se proteger, mas ao mesmo tempo ela evidencia uma nulidade no acordo, porque algum tipo de assembleia, ainda que virtual e etc., tem que existir para o acordo coletivo. Mas eu quero tirar essa pergunta daí e jogá-la na convenção coletiva para a gente analisar essa negociação, se ela é estrategicamente interessante ou não. O que tem muita convenção coletiva que faz? Coloca lá, ó, o banco de horas, por exemplo, ele só pode ser cobrado se realizar acordo coletivo de trabalho. Olha que interessante. A convenção coletiva proíbe o banco de horas, inclusive relacionado ao banco individual de 6 meses. A Essa é pergunta legal. é, pode? A pergunta é, pode? Olha, entendo que pode, é legítimo. Se está incluído na negociação coletiva, tem que ser observado. E por quê isso? Para que o sindicato dos trabalhadores analise a situação individual de cada empresa para o banco de horas e não dê um cheque em branco para toda a categoria. Então, assim, só tirando dali para a gente poder buscar. Agora, Carol, essas perguntas que tem aí, as últimas, vamos papum nelas até 8h30. Vai, olha só. Acha importante vincular uma cláusula a outra para evitar uma nulidade específica? Eu acho que ele está falando Gosto, daquelas. gosto. Falo. Também, eu acho. Inclusive, a Convenção dos Bancários passou a adotar isso, né? A Convenção dos Bancários passou a adotar isso. E eu acho isso inteligentíssimo, Carol. Eu acho isso inteligentíssimo. O que a Convenção dos Bancários passou a fazer? E eu sugiro fazer isso em acordos coletivos de trabalho nas empresas, tá? Eu tenho lá o adicional de função, em razão de uma função de confiança, tá? Gestão que a pessoa tem. Por Não, isso. entrou aqui uma coisa aqui. Ah. Em razão da função de confiança, tá certo? Aí a pessoa recebe aqueles 40%. Aí o trabalhador vai à justiça e fala, olha, eu não tinha de fato uma função de confiança, ou por qualquer outro motivo que seja, então eu quero descaracterizar a exclusão do controle de jornada e quero pedir as horas extras eventualmente realizadas. O que eu acho muito inteligente fazer um acordo coletivo? Você estabelece os trabalhadores inseridos no artigo 62, que observarem os requisitos, eles terão um adicional de função. Parágrafo. Caso seja reconhecido pela Justiça do Trabalho que aquele trabalhador tem direito a eventuais horas extras em razão de não exercer de fato a função de confiança, o adicional será compensado com as horas extras. Isso tem acontecido na Convenção dos Bancários e está validado. Isso é Então, bom. é uma cláusula muito inteligente. Quando você vincula uma cláusula a outra para protegê-la, isso é uma negociação criativa de primeira É, linha. é.
Deixa eu te falar outra aqui, Papum. Se o sindicato se recusa a negociar e os empregados formam uma comissão, permanecem os mesmos limites do ADCT para o ACT ou há um viés mais protetivo? Permanece o mesmo limite. Essa comissão teria estabilidade? Não teria estabilidade. O que você acha? Permanece o mesmo limite e não tem estabilidade, Concordo com você. né? É um fluxograma subsidiário. Se eu não consigo o sindicato, a federação, a confederação, eu posso montar a comissão. É um fluxograma bem simples. Eu estou entrando aqui, Rafa, 8h30, vou até convidar o pessoal. Hoje é a, a Conferência Nacional da OAB do Paraná. Estou vendo aqui o professor da Alegrave me olhando e por que eu não respondo a ele? Eu deixei tudo surdo aqui. Mas depois vocês entram, a participação é gratuito, um evento grande que está acontecendo aí já tem 2 dias, eu acho, né? E hoje o painel trabalhista, eu vou falar justamente sobre a representação de trabalhadores sem vínculo de emprego, Rafa, que eu acho que é bem interessante também, sabe? Eu acabei de mandar mensagem pro Dalegrado falando, Dali, deixa a Carol terminar minha live. Olha só, para terminar, e para a gente poder. O Lauro está perguntando qual o canal do evento. Você vai passar no YouTube, OAB do Paraná, Lauro. Bem tranquilo. OAB Paraná. Vamos lá. Uma questão aí para finalizar a negociação criativa, a última, que aí eu vou levantar a bola para você cortar. A negociação coletiva pode estabelecer cláusulas, pode estabelecer direitos ou pode estabelecer previsões. É possível se negociar coletivamente para categorias que não têm vínculo de emprego, cara? Exato, é isso aí que a gente vai falar. Isso está muito difícil, mas eu acho que é o desafio do direito do trabalho 4.0, que a gente fala assim, né, Rafa? Porque se não tiver, eu acho que não vai servir para nada esse negócio. Porque hoje, se a gente tem muito mais da metade da força de trabalho do país sem vínculo de emprego, né? Muito, muito mais de 50% não tem vínculo de emprego. Se essas pessoas não conseguirem um canal de comunicação, de diálogo social, a gente fica meio que no ostracismo, né? E aí fica vivendo de ilusão. Então, o desafio hoje, no Brasil e no mundo, é essa consolidação da representatividade para além do contrato de emprego, um contrato de trabalho. No Brasil, a gente tem muitos desafios peculiares por conta da unicidade sindical. Mas a ideia é que sim, e eu tenho vivido experiência interessante, a gente pode colocar. Tem uma aula comigo muito bacana, para quem é da turma mais nova voltar, dos notáveis, eu acho que é a turma 2 só sobre isso. A gente ficou falando, né, mais, sei lá, umas 2 horas sobre esse assunto, as experiências no mundo, sobre a representatividade para além do vínculo de emprego. Então, quem entrar aí nos notáveis, no nosso curso, vale muito a pena. Acho que foi uma das aulas mais inspiradas do TAR. Carolzinha, beijo, bom evento para você. Te devolvo pro Dali. Fiquem com Deus e até a próxima. Sexta-feira que vem tem tema novo. Sexta-feira que vem tem tema novo de prática trabalhista. Se vocês sentiram falta de algum tema, se vocês querem sugerir algum tema para as nossas sextas-feiras para a gente colocar a linha de produção, podem mandar no privado aí para mim ou lá no perfil da Carol Tupi, que a gente vai poder tentar incluir aqui os temas para vocês. Beijo, excelente sexta e um excelente final de semana e uma excelente semana até sexta que vem. Você também, querido. Beijo grande. Salvar aqui, gente.